Mateus acordou com o coração disparado. Os lábios de Diogo ainda queimavam sobre os seus. E o pior de tudo, Diogo, o homem mais hétero que ele conhecia, estava acordado ao seu lado, olhando-o com puro pavor nos olhos. Mateus, o que caralho aconteceu aqui? A voz de Diogo saiu rouca, quase um sussurro quebrado. O sol da manhã entrava pelas janelas do pequeno apartamento em Alfama, iluminando o caos da noite anterior, garrafas de vinho vazias, copos tombados e as roupas deles espalhadas pelo chão. Mateus sentou-se devagar, tentando controlar a respiração. Ele ainda sentia o gosto de Diogo na boca. A memória voltou como um soco, a festa de aniversário do Pedro, o excesso de vinho tinto, Diogo completamente bêbado dizendo que não queria voltar de táxi para a casa da irmã em Almada àquela hora, e ele, como um idiota, oferecendo. Fica aqui, homem. A cama é grande. Foram amigos desde o primeiro ano da faculdade em Lisboa. Diogo, o rapaz do Porto, alto, carismático, sempre rodeado de raparigas, filho de uma família católica tradicional do Norte. Mateus, o lisboeta discreto, gay assumido apenas para o círculo mais próximo. Nunca, em 8 anos de amizade, ele tinha permitido que a atração que sentia por Diogo transparecesse. Até aquela noite. Eu não me lembro de quase nada, mentiu Diogo, passando a mão pelo rosto. Mas os seus olhos diziam o contrário. Ele lembrava-se. Lembrava-se de tudo. Mateus sentiu um aperto no peito. Tu beijaste-me, Diogo. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Diogo levantou-se de repente, vestindo a t-shirt às pressas como se o tecido pudesse proteger a sua identidade. Isso é impossível. Eu não faço essas coisas. Então explica-me porque é que a tua mão estava na minha nuca e a tua língua na minha boca às 4 da manhã. Diogo parou, de costas para Mateus. Os ombros largos tremiam ligeiramente. Eu estava bêbado. Muito bêbado. Foi um erro. Mateus sentiu algo dentro dele partir-se. Um erro. Claro que era apenas um erro. Tudo bem, disse ele com a voz surpreendentemente calma. Vamos esquecer isso. Foi só uma noite estúpida. Mas ambos sabiam que era tarde demais. Algo tinha mudado no ar entre eles, algo irreversível. Diogo virou-se devagar. Pela primeira vez em todos aqueles anos, Mateus viu medo verdadeiro nos olhos do amigo. Ninguém pode saber disto. Nunca. Nem o Pedro, nem a minha família, ninguém. Mateus assentiu lentamente. Não te preocupes. Eu sei guardar segredos. Diogo saiu do apartamento 10 minutos depois, sem sequer tomar café. Quando a porta se fechou, Mateus deixou-se cair novamente na cama, ainda quente do corpo do amigo, e fechou os olhos. Ele não fazia ideia de que aquele beijo seria apenas o começo de uma queda longa e dolorosa. Durante as 2 semanas seguintes, Diogo desapareceu. Não atendia às chamadas. Respondia às mensagens com monossílabos. Evitava todos os encontros de grupo. Mateus sentia-se como se tivesse perdido o melhor amigo de repente. Até que numa quinta-feira à noite, o toque do intercomunicador tocou às 11h30. Sou eu. Posso subir? A voz de Diogo soava exausta. Quando abriu a porta, Mateus quase não reconheceu o amigo. Olheiras profundas, barba por fazer, olhar perdido. Desculpa ter desaparecido, disse Diogo ao entrar. Eu precisava de pensar. Eles sentaram-se na sala, com 2 cervejas entre eles. Nenhum dos dois bebia. Eu não consigo parar de pensar naquele beijo, confessou Diogo finalmente, quase num sussurro. Não é normal. Eu sempre gostei de mulheres. Sempre. Mateus ficou em silêncio, deixando-o falar. Mas quando eu fecho os olhos eu sinto a tua boca. E não me sinto nojento. Sinto-me vivo. E isso está-me a assustar para caralho. Pela primeira vez, Mateus viu o conflito real dentro de Diogo. Não era apenas negação. Era terror puro de descobrir que talvez não fosse exatamente quem sempre pensou que era. Eu não te vou pressionar, disse Mateus. Se queres fingir que nunca aconteceu, eu aceito. A nossa amizade é mais importante. Diogo olhou para ele durante muito tempo. E se eu não quiser fingir?
A pergunta ficou suspensa no ar. Naquela noite, não aconteceu mais nenhum beijo. Mas Diogo dormiu novamente no apartamento de Mateus. Desta vez, no sofá. E pela primeira vez em anos, Mateus não conseguiu dormir, sabendo que o homem que amava em segredo estava a apenas alguns metros de distância, lutando contra si mesmo. Durante os meses seguintes, a relação entre eles transformou-se num jogo perigoso de proximidade e distância. Diogo aparecia cada vez mais. Às vezes ficavam até tarde a conversar. Outras vezes Diogo chegava bêbado e apenas queria dormir ao lado dele, sem tocar. Mateus aceitava tudo, porque amava-o. Mas cada vez que Diogo se aproximava e depois recuava, uma parte dele morria por dentro. Até que numa noite de dezembro, depois de uma vitória importante do Sporting, Diogo apareceu à porta completamente embriagado de felicidade. "Vem cá", disse ele, puxando Mateus para um abraço apertado. E então, sem aviso, Diogo beijou-o novamente. Desta vez, não estava bêbado. Desta vez, ele sabia exatamente o que estava a fazer. O beijo daquela noite mudou tudo. Durante quase 4 meses, Mateus e Diogo viveram um relacionamento secreto, intenso e profundamente conflituoso. Diogo não se assumia. Nunca. Para o mundo exterior, continuavam sendo apenas melhores amigos. Mas atrás das portas fechadas do apartamento em Alfama, eles eram amantes. Diogo era possessivo, ciumento e ao mesmo tempo cheio de culpa. Mateus, por sua vez, aceitava migalhas, porque era tudo o que Diogo lhe podia dar. A pressão começou a aumentar quando a família de Diogo veio de Porto passar o Natal em Lisboa. "Eles querem conhecer a minha namorada", disse Diogo uma noite, com a voz tensa. "A minha mãe anda a pressionar para eu casar." Mateus sentiu um frio na espinha. "E o que vais fazer?" Diogo desviou o olhar. "Ainda não sei." A virada aconteceu na noite de Ano Novo. Diogo apareceu no apartamento de Mateus às 3 da manhã, bêbado e desesperado. "Eu não aguento mais", confessou, com lágrimas nos olhos. "Eu amo-te, Mateus. Mas também amo a minha família. Eu não consigo escolher." Pela primeira vez, Mateus explodiu. "Então para de me usar como tua experiência. Para de me beijar quando estás triste e depois fingir que sou só teu amigo quando a tua mãe telefona." Diogo ficou em choque. Nunca tinha visto Mateus tão magoado. "Desculpa, eu sou um cobarde." "Sim. És." Naquela noite, Diogo saiu do apartamento e Mateus pensou que tudo tinha finalmente acabado. Mas 2 semanas depois, Diogo voltou. Desta vez sóbrio, sério e com uma expressão que Mateus nunca tinha visto. "Eu terminei com a Camila", disse ele. "E eu quero tentar. A sério. Contigo." Mateus ficou sem palavras. "Mas a tua família?" "Eu ainda não lhes disse nada. Mas eu não consigo mais viver assim." Pela primeira vez em quase um ano, Mateus sentiu esperança verdadeira. E foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. A irmã mais velha de Diogo, a Inês, descobriu tudo. Ela encontrou mensagens comprometedoras no telemóvel do irmão quando ele deixou o aparelho em cima da mesa durante um almoço familiar em Porto. A explosão foi devastadora. O pai de Diogo, o Sr. Manuel, um homem rígido e profundamente religioso, quase teve um ataque cardíaco quando a filha lhe contou. A mãe chorou durante dias. Chamaram Diogo de volta a Porto imediatamente. Durante 3 semanas, Mateus não teve qualquer notícia. Até que recebeu uma chamada de um número desconhecido. Era a mãe de Diogo. "O meu filho está doente por tua causa", disse a senhora com voz fria. "Ele sempre foi normal até te conhecer. Eu peço-te, em nome de Deus, afasta-te dele, deixa-o viver a vida que Deus planeou." Mateus desligou o telefone com as mãos a tremer. Quando Diogo finalmente reapareceu em Lisboa, estava irreconhecível. Magro, com olheiras profundas e o olhar vazio. "Eles querem que eu vá para terapia de conversão", revelou com a voz rouca. "O meu pai diz que é para me curar." Mateus sentiu o mundo girar. "E tu? O que é que tu queres?" Diogo olhou para ele com lágrimas nos olhos. "Eu quero-te a ti. Mas eu também não quero perder a minha família." A escolha impossível tinha chegado.
Durante as semanas seguintes, Diogo oscilava violentamente. Um dia jurava que ia assumir-se e ficar com Mateus. No outro dia, dizia que precisava de tempo, que talvez a terapia ajudasse. Até que uma noite, ele apareceu no apartamento com uma expressão destruída. Eu vou fazer o que eles querem, disse baixinho. Vou para a terapia. E eu preciso que tu me ajudes a esquecer-te. Mateus sentiu o coração partir-se em 1000 pedaços. Estás a pedir-me para te ajudar a apagar-me da tua vida? Diogo baixou a cabeça, incapaz de responder. Naquela noite, pela última vez, eles dormiram juntos. Não como amantes, mas como dois homens despedaçados que sabiam que o amanhã iria separá-los para sempre. Diogo foi para uma clínica privada perto de Braga. Durante 2 meses, Mateus viveu num inferno silencioso. Perdeu peso, quase perdeu o emprego, e mal saía de casa. Até que um dia recebeu uma mensagem longa de Diogo. Eu estou a tentar. A sério. Eles dizem que estou a melhorar. Mas todas as noites eu sonho contigo. E isso está-me a matar. Mateus respondeu apenas. Então volta. Diogo voltou a Lisboa 3 semanas depois, mas não voltou para Mateus. Ele voltou com uma namorada nova, uma rapariga chamada Sofia, filha de amigos da família, muito religiosa. Quando Mateus os viu juntos pela primeira vez, numa esplanada no Chiado, sentiu vontade de vomitar. Diogo olhou para ele do outro lado da rua. Por um instante, os seus olhos encontraram-se. Havia dor, arrependimento e amor ainda vivo naquele olhar. Mas logo Diogo desviou o rosto e fingiu não o ver. A traição final aconteceu 2 meses depois. Pedro, o amigo em comum, organizou uma grande festa de aniversário. Diogo apareceu com Sofia. E quando Pedro perguntou na frente de todos como estava a correr a terapia, Diogo respondeu com um sorriso forçado. Graças a Deus, estou curado. Já não tenho aqueles pensamentos doentes. Mateus, que estava a poucos metros, sentiu o mundo inteiro desabar. Ele saiu da festa sem se despedir de ninguém. Naquela noite, chorou como nunca tinha chorado na vida. Passaram-se quase 2 anos. Mateus reconstruiu a sua vida aos poucos. Mudou de emprego, começou a fazer terapia, e finalmente assumiu-se completamente, inclusive para a família. Conheceu outros rapazes, mas ninguém conseguia preencher o vazio que Diogo havia deixado. Um dia, numa tarde chuvosa de outono, o telefone tocou. Era Diogo. Podemos falar? Perguntou ele com a voz trêmula. Só 5 minutos. Eles encontraram-se no Mirador em Alfama, o mesmo sítio onde se conheceram anos antes. Diogo estava diferente. Mais magro, mais maduro, com uma tristeza permanente no olhar. Eu menti, disse ele sem rodeios. Nunca me curei. Só aprendi a esconder melhor. Mateus ficou em silêncio. Eu casei com a Sofia há 6 meses, continuou Diogo. Ela é boa pessoa, mas eu não a amo. Não como te amei a ti. As lágrimas escorriam pelo rosto de Diogo. Eu destruí a nossa história por medo. E todos os dias eu pago por isso. Mateus olhou para o homem que um dia amou mais do que tudo e sentiu apenas uma profunda tristeza. Eu perdoo-te, Diogo. Mas eu já não te espero. Diogo baixou a cabeça, derrotado. Eu sei. Eu só precisava de te dizer isto uma vez na vida, que tu foste o amor mais verdadeiro que eu já tive. Eles ficaram em silêncio durante muito tempo, olhando a cidade de Lisboa banhada pela chuva. Quando Diogo finalmente se virou para ir embora, Mateus fez-lhe uma última pergunta. Diogo, se pudesses voltar atrás, escolherias a tua família novamente ou escolherias ser feliz? Diogo parou, mas não se virou. A resposta nunca veio. Pergunta final para reflexão. É possível amar alguém de verdade e ainda assim escolher a família e a sociedade em vez dessa pessoa? Ou isso nunca foi amor verdadeiro?